Muito bem, já estamos no ar, aqui no nosso podcast, no Bate-Bola Esportivo. Hoje, assim, bate-bola esportivo diferente, triste, mas fazer o quê? A gente começa o nosso bate-bola esportivo hoje, 19 horas e 5 minutos, fazendo 1 minuto de silêncio. Uma salva de palmas para o nosso saudoso e é difícil hoje, gente, fazer o bate-bola esportivo, porque foi só peribeno, foi só frecheiras, foi só Itaúcar, não foi Pada. Nós tivemos essa perda muito grande este final de semana. A gente está aqui, eu, Chiquinho, Carioca, Rogério Mota, a gente fazer o que pode do nosso bate-bola esportivo e comentar com o nosso querido irmão saudoso Iago Melo, fez parte desse podcast aqui 2 vezes, inclusive no aniversário do podcast, que fez 1 ano de podcast no ar. Iago veio aqui, fez um bate-papo com a gente aqui, deu algumas palhinhas, mas a gente só comenta porque Deus sabe o que faz e a gente às vezes nem sabe o que fala. A gente está aqui para pedir a Deus que conforte cada dia mais o coração da Vânia, o coração do Bolinha, que é o Márcio Reis, o coração do Felipe, de todos os parentes dele. Que Deus possa estar estendendo sempre a paz no coração deles. Que Deus possa estar dirigindo a mim, ao Chiquinho, ao Rogério, que a gente faça um bate-papo esportivo hoje diferenciado. Lamentamos muito o que aconteceu. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que se o Iago estivesse aqui, ele estaria sorrindo, cantando. Mas é desse jeito. Chiquinho Carioca, boa noite. Comenta alguma coisa. Boa noite a todos, Silvio. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos os ouvintes. Num momento difícil, né? Que nós entendemos que Deus, ele é tão fiel com a gente, nós às vezes não sabemos o caminho, nem a hora e nem o dia. Mas, se foi para a vontade dele, ele hoje está sendo bem recebido no céu, está sendo bem recebido no lugar que ele está, onde todos aqueles amigos, parentes, tiveram a oportunidade de despedir desse grande ídolo regional, que toda a região hoje está de luto. Nós sabemos que foi uma perda irreparável, um jovem de 25 anos, recentemente casado, uma família muito forte, muito ligada. Tudo isso só o conforto de Deus para poder a gente dar continuidade e nós estarmos nesse momento aqui falando
de uma coisa que foi uma coisa muito rápida. Nós não esperávamos, ninguém esperava, mas, para surpresa da gente, nós fomos surpreendidos naquele sábado pela manhã, quando tudo estava paralisado em nossa cidade. Todos os contatos, toda a nossa região e tudo que a Peribé tinha em termos de festividade foi cancelado. Parabéns às pessoas que agiram rápido, usaram o bom senso nessa hora. Agiram rápido, era festas, mais festas que teriam, festa do Brasilzinho, inauguração do campo, era festas e mais festas, mas todos entraram naquela legalidade de aceitar que as coisas de Deus são coisas que vêm, às vezes, para poder fazer com que a gente aceite a realidade. A realidade é essa aí. Nós temos que acreditar que hoje é hoje e amanhã é amanhã. Mas nós temos certeza de que aonde ele está junto de Deus e junto das pessoas que o receberam de braços abertos. Rogério, boa noite, meu amigo. Boa noite, Kim, boa noite, Adilson, boa noite a todos os ouvintes. Rapaz, é uma perda muito grande na nossa cidade, né? Um cara, gente bom, maravilhoso, todo mundo gostava. Eu toquei no assunto esse dia lá em casa, esse dia não, sábado, né, pela manhã, até toquei. Ele cantou no aniversário do meu pai de 70 anos. Meu pai ficou muito feliz, deu o show lá, ele simpático como sempre, atenção com todo mundo. Meu pai ficou muito chateado, entendeu? Porque é uma perda muito grande, né? E, assim, agradecer, né? Assim, a Deus, que a gente tem que pedir muito a Deus para nos livrar de tantas coisas que estão acontecendo, você vê de uns tempos para cá. E ontem mesmo estava na igreja, o pastor virou e falou assim, que agora para frente, é tanto que a gente planeja as coisas da gente e vem acontecendo muitos acidentes. Que aí chega no final do ano, a gente vai planejando para o ano que vem fazer, e é o caso dele, né? Pode dizer que a agenda dele estava cheia fazendo essa coisa, mas pela gravidade do acidente, a gente fica até sem palavras para falar, porque tirou um sonho dele, né? Que o sonho dele era aí que ele gostava de fazer, cantar, alegrar o povo, e todo mundo sabe o carisma que ele tinha com todo mundo, simpático, é uma perda muito grande, mas que, assim, peço muito a Deus que Deus continue confortando os corações da família, os familiares, e a gente tem que agradecer a Deus, pedir a Deus que esteja no braço dele lá, deu em um bom lugar, isso aí. É verdade. Sábado foi um sábado triste, pesado para todo mundo, mas Deus está no controle de tudo. Não acho que Carioca. As homenagens continuam, né? Segundo estava me passaram, as redes sociais continuam as homenagens. Júnior Gustavo fez um show, não me recordo onde, mas mandaram no meu zap, prestou uma homenagem para ele. Muito amigo do Pedro Garcia também, que passou também uma roda de viola que ele fez, eu não recordo o lugar também, com o Pedro Garcia, com os amigos. E era um profissional que ele, na hora do profissionalismo, ele era um profissional. E quando não era o profissionalismo dele, que era cantar, ele estava diante dos amigos cantando. Então, um jovem promissor, teve sua carreira encerrada no auge da carreira, porque nossa região hoje ficou órfã de um jovem que tinha uma carreira brilhante pela frente, educado com todos, sonho paralisado? Não, porque também nós não sabemos o que virá pela frente. Porque nós hoje estamos lamentando
uma perda muito grande para mim, para o Rogério, para os amigos, para a família, e fora os contratantes da região que sentiram muito, e como o Rogério falou, a agenda de show deles estava chegando no final de ano, já estava praticamente lotado até o final do ano. Reparei também que muitos dos amigos cantores que estiveram presentes ali, a banda que esteve presente, foi até o pessoal que transportou a urna para o local que ele hoje está, a maioria dos músicos que tocavam com ele. Então foi um momento muito triste. Muita gente, a prefeitura agiu rápido, colocou a guarda municipal para poder controlar o trânsito. Muita gente, a avenida ficou toda tomada, o cemitério todo tomado, a capela toda tomada. Uma coisa que só a perda que faz com que esse encontro de pessoas, era comerciante, era jovens que tinham facilidade de conviver com ele. Então, é muito difícil a pessoa falar hoje dessa grande perda. Mas nós vamos superar. Agora, eu acho que nós temos que rezar e torcer o Bolinha, que é o pai dele, que foi uma grande perda para ele, era muito ligados, colados os dois. Nós temos que torcer para que ele tenha saúde para poder sustentar essa grande perda, que a gente sabe que não é fácil, e seus familiares hoje buscam o conforto, mas só nós sabemos quando perde um ente querido dessa forma, que em momento nenhum ninguém quer perder ninguém, mas chega uma hora que é fatal. E claro que ninguém gostaria que fosse desse jeito, não gostaria que fosse também um jovem, mas nós não sabemos o dia de amanhã. Então vamos continuar rezando, vamos continuar pensando de que existe um grande Deus. E ele caminha com a gente, e a hora que ele interrompe, ele sabe do que ele está fazendo. Então, isso aí serve também de lição para muitos jovens hoje que deixam de curtir a vida, de viver uma vida para poder ficar fazendo coisas que às vezes não é compatível com o que façam. Quer dizer, um profissional trabalhando perde a vida desse jeito. E às vezes tem muitos jovens perdendo a vida de bobeira. Então, tudo isso a gente lamenta. Mas vamos procurar o caminho de Deus. O caminho de Deus é o caminho certo, é o caminho que nos dá força para poder superar esse momento tão difícil. Muito bem. Eu, em meu nome, blog do Adilson Psyu, podcast do Adilson Psyu, eu quero agradecer a cada um de vocês, meus colegas de comunicação, meus amigos de redes sociais, das redes sociais, meus amigos, todos vocês que compartilharam para que a gente pudesse encontrar os pertences do falecido Iago Melo. E graças a Deus foram encontrados. A família já está de posse dele. E a gente só tem que agradecer a cada um de vocês, a cada compartilhamento, você que botou nos stories, você que compartilhou, entendeu? A você que de boca também, que dialogou com um colega seu, com uma colega. A gente está aqui para agradecer. Muito obrigado, em nome da Vânia e do Márcio Reis, que é o Bolinha, em nome do Felipe, e em nome de todos os familiares do nosso saudoso Iago Melo. Muito bem. Chiquinho Carioca. Agora acho que a gente pode falar um pouco do futebol, né? Nós tivemos bastante jogos essa semana aí. Eu não sei como é que tá, que você é o Rogério, que está mais por dentro do futebol. E falando isso, como é que está o seu Flamengo e o meu Fluminense? O meu Flamengo segue o líder. Segue o líder? Segue o líder. Mais uma vitória diante do Juventude, lá em Caxias do Sul. Foi uma vitória que trouxe
o Flamengo uma liderança de que hoje, assustadoramente, os clubes estão encostando. Nós sabemos que nós vamos ter uma reta final do Campeonato Brasileiro muito difícil. Ontem mesmo tivemos a vitória apertada do Cruzeiro diante do Bahia, né? 2-1, jogão de bola. Parece que a estrela de Gabigol brilhou naquele golaço que ele fez de 2-1. Foi um jogão de bola. O Palmeiras aplicou uma goleada também. Quer dizer, que eles não estão de brincadeira. Goleou um time que é um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, mas que ultimamente não está se encontrando, que foi o Internacional, né? E temos que responder a esses dirigentes brasileiros, a esses torcedores brasileiros que têm que respeitar. Hoje, o time da moda é o Mirassol, está em quarto. Então, primeiro o Flamengo na liderança, depois vem o Cruzeiro, depois vem o Palmeiras, não é isso? Depois vem o Mirassol. Então, uma grata surpresa para as pessoas que não conhecem, como eu conheço o Mirassol, interior de São Paulo. Sempre falei aqui de que é uma das melhores estruturas que tem no interior de São Paulo, é a do Mirassol. E grande investimento, está no caminho certo, está brigando brigando por um sonho alto, que é jogar uma Libertadores da América. Está em quarto, então está no G4, já se continuar nessa toada aí, vai disputar uma Libertadores da América, vai ganhar status na Sul-Americana, vai ganhar status nacional, já que o Mirassol fez um grande Paulistão, e todos que não vêm acompanhando, mas eu venho acompanhando porque 30 anos que eu morei no interior de São Paulo, falo de tudo do interior de São Paulo, porque eu tenho base no que eu estou falando. Então, hoje, com o Mirassol sendo uma surpresa, nós temos uma decepção também no Fortaleza, que está lá na zona de rebaixamento. É um dos clubes que se projetou internacionalmente na Sul-Americana, na Libertadores da América, e estava com um potencial muito grande. Mas a gente nota-se que hoje o futebol brasileiro ainda tem que aprender muito em termos de organização, em termos de respeito pelo profissional, que eles hoje não têm. Hoje tem uma dúzia de dirigentes que se acham dono dos clubes, em vez de estar ajudando, está atrapalhando também, entendeu? Então, hoje os profissionais, que são os treinadores profissionais, eu estava vendo as palavras de Caio, comentarista, um cara que esteve lá dentro do gramado e sabe o que ele está falando. O Roger esteve lá dentro e sabem o que eles estão falando. Hoje a invasão de estrangeiro no futebol brasileiro, tem mais estrangeiros jogando do que os brasileiros. Segundo, as promessas do futebol brasileiro, elas vão para a Europa antes de ganhar amor pelo próprio clube que projetou, pelo próprio clube que ele sonhava em estar num jogo no profissional, não passa para o profissional, já vai direto para a Europa. E a gente tem que estar pagando 200, 300 reais para poder ver ingresso, para ver jogadores de outra nacionalidade. Então, o fluxo de evasão desses jogadores são muitos, e está tirando esse mercado, que é o mercado dos jovens que crescem sonhando em ser titular na sua equipe. E os treinadores também. Hoje dificilmente você vê um respeito por um treinador brasileiro. O treinador brasileiro hoje ele perde 2, 3, aí já vem a demissão. Então não tem a mesma cabeça de um futebol europeu, que um time perde de 5 num jogo, no outro jogo ele está normal, ganha 1, 2, 3 seguidos. É a mentalidade do profissionalismo fora do nosso eixo da América do Sul. Então, o Botafogo fez uma aposta num treinador português, o treinador fez maravilhas com o Botafogo. Agora ele fez nova aposta no filho do Ancelotti. Não está dando certo, porque é um jovem que o que ele aprendeu com o pai. Mas nunca como treinador, sempre como auxiliar. Então, os torcedores botafoguenses já estão
meio de olho nisso aí, porque é 2, 3 derrotas consecutivas, a segunda ou a terceira. Eu sei que já desclassificou da Copa Brasil. Da Copa do Brasil. O brasileiro perdeu agora de novo. Perdeu agora novamente. E a paciência dos torcedores também já não estão, já estão esgotadas. Porque armou o time errado, né? Está armando e eles que sirva de lição, porque não é fácil a pressão. Eu também já trabalhei como treinador profissional, já trabalhei como base. A pressão de um treinador num campeonato amador que é pressionado, imagine você num time profissional que os jornalistas, as emissoras de rádio, televisão, jornal, tudo é 24 horas praticamente dentro do clube. Todos eles ficam buscando um furo de reportagem. Então, quer dizer, o Botafogo hoje não vive um bom momento. Os torcedores já estão... Os torcedores não aqueles torcedores que eles estão acreditando que esse treinador vai virar alguma coisa no Botafogo. O Botafogo hoje está numa decadência de que aonde ele está na tabela não é confortável no Botafogo. Então, os torcedores que estavam acostumados nos campeonatos anteriores, estar sempre na parte de cima, hoje já não vê com bons olhos isso aí. Então, a gente também já vê. E o Vasco da Gama é um time que fez umas boas apresentações, mas ao mesmo tempo também vacilou esse jogo diante do Ceará em casa. Eles têm um torcedor muito fiel, os torcedores do Vasco são torcedores muito fiel. Quando o Vasco estava de baixo, perdendo, estavam indo, estava alimentando uma cadeia de sonhos de que é o time não rebaixar novamente. Aquela vitória diante do Botafogo, com a desclassificação do Botafogo na Copa do Brasil, trouxe um ânimo para os torcedores vascaínos que eles podem hoje chegar a uma final de uma Copa do Brasil. Financeiramente, está sendo bom para o Vasco, porque já contratou mais 2 jogadores e Fernando Diniz está tentando buscar uma equipe e focando aonde está a condição de chegar mais longe é a Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro está oscilando, ganha uma, empata a outra. É um campeonato que hoje a prioridade do Vasco, eu estou entendendo que é a Copa do Brasil. Então isso aí é uma coisa que, se vale a pena, vale. Se o Vasco chegar lá onde estão pensando, financeiramente também é bom o Vasco. E o Fluminense? O Fluminense também focado na Libertadores da América, né? O Campeonato Brasileiro, às vezes, não está sendo prioridade hoje, né? Porque também está no meio da tabela, está oscilando vitórias, mas o pensamento do Fluminense não está em Campeonato Brasileiro e nem na Copa do Brasil. É claro que vamos ter o clássico, né? Vasco e Fluminense, para poder ver quem avança. A semi, né? Para a final, né? Para a final da Copa do Brasil. Um carioca vai para a final. Vai para a final. Então, quer dizer, nós temos que... É claro que eu, como flamenguista, é claro que eu torço também para um time carioca, independente de qualquer coisa, chegar numa final, porque já garante na Libertadores do ano que vem, né? Então é uma vaga a mais que surge para um novo clube. Então tudo isso são as coisas que vêm acontecendo com o futebol brasileiro. A seleção brasileira, é claro que agora vai ganhar um espaço maior para poder jogar esses amistosos de final de ano, para ano que vem pensar numa formação adequada para que nós, torcedores brasileiros, acreditamos de que realmente nós vamos ter uma seleção brasileira que vai honrar pelo menos a nossa pátria. É uma coisa que tem que conscientizar esses jogadores que o importante hoje é uma renovação que está sendo feita pelo Ancelotti de que o futebol brasileiro anda em baixa na Europa. Não é mais aquela seleção respeitada, não é aquela seleção mais que faz medo em seleção nenhuma de país nenhum, os países menores que tem aí
estão representando seus países, estão às vezes pensando em ir longe demais só pelo simples poder de participar de uma Copa do Mundo. E a seleção brasileira, que tem todo esse potencial, está caindo de produção, está jogando tudo isso fora. Então, gente, vamos focar naquilo que nós mais queremos, é que o futebol brasileiro esteja em alta. Rogério. Então, pegar um coisa aí, falando do Flamengo, né? Quebrou um tabu lá, né? Com não sei quantos anos que não ganha lá. O Juventude Lariano quebrou esse tabu, jogando bola, jogaram bem. E assim, e ver que o Felipe igual começou a acertar o time, né? Igual pegando jogadores que tem que acertar, né? Entendeu? Mas ainda tem algumas coisas ainda, na hora de mexer, ele ainda tá mexendo errado. Eu acho que ver o jogador dentro de campo andando, coisa está mexendo nos caras errados. Mas está dando certo. Não tem um final aí, procurar ser campeão. E o Vasco aí fez uma partida muito boa contra o Botafogo, eliminou o Botafogo da Copa Brasil. E como o seu Chiquinho estava falando, eles vão investir na Copa Brasil. A verdade é assim, vão investir porque e eles têm que se preocupar também, Chiquinho, com o brasileiro também, para não cair para a segunda divisão, né? Ele tá ali na briga ali, sai, entra, volta, naquela jogada ali. Então, não adianta ele só focar lá. Ele tem que se preocupar um pouquinho com o brasileiro. Porque ele pode dar uma caída ali para a segunda divisão. E o Botafogo tá nessa meada aí, como eu falei. O técnico do Botafogo, novo. Acho que falta experiência para ele. Porque deixar os jogadores que estavam jogando titular já há bastante tempo, estavam ali entrosados, ele mexeu no time todinho. Né? Nesse jogo contra o Vasco, não, foi de sábado, né? Jogou? Foi sábado. E mexeu no time de novo, deixou os caras jogando no banco. O Botafogo está tudo bravo com ele. Então, e o Fluminense também, né? O Fluminense está aí uma briga ali também entre o G4 ali, brigando para chegar lá. E perdeu mais uma, né? O Corinthians 1-0, esse final de semana aí. Então o time carioca aí tá bem coisa aí, porque você vê um time pequeno lá em cima brigando pela Libertadores. Tá ficando meio esquisito pra eles, né? E vou passar aqui o resultado do final de semana. O Fortaleza ganhou 2-0 do Vitória. O Mirassol ganhou do Grêmio, 1-0. Palmeiras goleou o Internacional de 4-1. Fluminense perdeu de 1-0 para o Corinthians. Bragantino Sport empatou 1-1. Atlético Mineiro e Santos também empatou 1-1. Flamengo e Juventude. Flamengo ganhou 2-0. São Paulo ganhou o Botafogo de 1-0. O Vasco, eu tinha falado, no último minuto deixou empatar com um jogador a mais dentro de campo. Deixou empatar 2-2. E ontem o jogo de Bahia e Cruzeiro, 2-1, de virada do Cruzeiro, com o golaço do Gabigol. Vou passar de uma vez pra gente coisa, da rodada do final de semana. Deixa eu passar um recado pro Chiquinho aqui. Chiquinho é Gil Ramalho, conhece? Do Rio de Janeiro. Meu amigo da Rádio Monte Verde. Gil Ramalho, tá ligado aí com a gente. Um abraço, meu amigo aí, Gil. Amigo Chiquinho, carioca. Ele botou bom dia, boa noite. Ligado aqui no Rio, um abraço. Aí, Gil, pode sempre que quiser, pode participar. Estamos todas as terças-feiras. Você esteve aqui em Santo Antônio de Pádua, esteve em Monte Verde e não me procurou. Procura a gente para ir tomar um café, para a gente conversar. Chama ele para a gente vir bater um papo. Vem bater um papo aqui às terça-feiras no podcast esportivo. Não, aqui. Papo aleatório pode ser qualquer pode ser qualquer dia, só você marcar com a gente se estiver por aqui. Aí nós vamos fazer um bate-papo aqui. Trabalhei muito com o Gil, fazendo comentário esportivo na Rádio Monte Verde. Parceirão. Isso é bom. O único defeito do Gil Ramalho, sabe qual? Amigo do Zé Novato, botafoguense. Ai, meu Deus. Um abraço para o Rondinelli Gomes. Rondinelli Gomes estava me ligando aqui pelo Facebook, Rondinelli. Infelizmente a gente não pode atender a ligação aqui.
A gente está com o celular de retorno aqui, o outro está transmitindo. Lembrando que a gente está transmitindo ao vivo pelo Instagram, estamos gravando também para o YouTube. Você que não assistiu a gente desde o início, é só entrar lá no YouTube, entrar no Instagram depois que você vai ver ali com a gente ali. Ele colocou aqui, ó, tá marcado, Chico. Vou botar um kkk. Gil Ramalho. Um abraço para você, Gil Ramalho. Vai ser uma satisfação muito grande te conhecer aqui. Um abraço também para o nosso amigo Pedro Armar, lá em Friburgo. Tá ligadinho na gente, tá? Toda terça-feira. Tá ligadinho. Um parceirão também. É o pessoal da comunicação se comunicando. Com certeza. Rogério, você. Vou passar a rodada do Brasileiro de uma vez, já que está aqui no Brasileiro, para dar informação. Tem um jogo amanhã de Botafogo e Mirassol, às 19h30. Aí dá continuidade no sábado. Fluminense e Vitória, às 16 horas. Ceará e Bahia, 18h30 no sábado também. Botafogo e Atlético Mineiro, no sábado também, às 18h30. Palmeiras e Fortaleza, às 21 horas no sábado. E já no domingo, Mirassol e Juventude, às 16 horas. Internacional e Grêmio, às 17h30. Sport e Corinthians, às 17h30 também. Flamengo e Vasco, tem um clássico aí, às 17h30 também, no domingo. Cruzeiro e Bragantino, às 8h30 no domingo. E para terminar a rodada, Santos e São Paulo, às 20h30. Final? Chegou no finalzinho? No final do Brasileiro. No final? O Brasileiro. Tem Libertadores e coisa ainda. Lembrando que agora, gente, parece que agora vai chegar o calor de vez, né, Chiquinho? Se vai chegar o calor de vez, nós temos que anunciar Água Soledade. Água Soledade, próxima Praça Francisco Blanco, no centro de Aperipé, sob direção de Felipe Melo. Também temos a padaria Gula Vida do meu amigo Sandro Barbosa, também lá no centro de Aperipé, próximo à Praça Francisco Blanco. A gente dá um pulo mais à frente, nós temos a Drogaria Peribense, a Drogaria Ned, ambos da rua Professor Naldo Silvestre, sob direção de Tarcizinho. E se você virar a esquina, pegar a Avenida Serafim Bairral, você vai dar de cara com a Germar Materiais de Construção e também a Solar Fest da minha amiga Fernanda. E se você adiantar um pouquinho a mais, você vai pegar a Drogaria Mille, do Juninho do Pix, que esse nome agora ficou, Juninho, infelizmente esse nome, felizmente esse nome ficou registrado, esse bordão ficou registrado pelo nosso saudoso Iago Melo, que apelidou o Juninho da Drogaria Mille como Juninho do Pix. Então, Juninho, você vai ser a inspiração do nosso saudoso Iago Melo. E logo ao lado da Drogaria Mille, que é a direção de Juninho do Pix e Jéssica, nós temos o Mercado das Promoções, que é o Supermercado Mille. Supermercado Mille, sob direção de Fabinho e família. E logo em frente temos ali o Hortifruti Tropical 02, sob direção de Daniel. Hortifruti 02, sob direção de Daniel. Também temos ali, ao lado do Supermercado Mille, o nosso grande amigo mesmo do peito, André Som, que hoje é André Elétrica. Se o seu carro deu problema de máquina de freio ou qualquer outro tipo de problema na parte elétrica, procura o André. O André ali, ele vai resolver com carinho, com aquele sorriso que ele tem. E eu estou sempre lá também para recepcionar vocês ali na oficina do André. E subindo mais um pouco, a gente vai dar de cara com a padaria Restaurante São Sebastião, sob direção de Carlos Henrique e Juninho. Um abraço aí para o Carlos Henrique e Juninho. Lembrando, se você quiser degustar aquele salgado de primeira qualidade, salgadinho para festa, aniversário, casamento, ou até mesmo você no dia a dia da sua casa, Gil e Ju do Salgadinho. Tá? Logo ali em cima você vai discar o 9 3 vezes, 23 97 11. E você sobe mais um pouquinho, que nós já estamos lá na rua José Pereira de Pinho. É isso, acho que se eu não me lembro, deixa eu ver o que é essa rua mesmo. Nós vamos encontrar lá em cima, bem depois da
Segunda Igreja Batista, nós vamos encontrar a multipeça Cortati, multipeça sob direção de Leonardo Cortati. Isso aí mesmo, você quer comprar bicicleta elétrica, você quer comprar capacete, quer comprar diversas peças para sua moto, dá uma passadinha lá, uma loja ampla, com os funcionários de primeira qualidade para atender vocês lá na Cortati, multipeças sob direção de Leonardo. Agora a gente volta cá embaixo e vamos sair da Cortati, vamos lá para o bairro Palmeira. Lá no bairro Palmeiras temos a padaria do Chiquinho Carioca, a antiga padaria do Urbano, padaria do Chiquinho Carioca, que fica ali bem pertinho do CIEP. Não é isso, Chiquinho? Fica ali bem pertinho do CIEP. Saindo da padaria do Chiquinho, vamos dar um pulo lá na Mic Center, sob direção de Juninho. Aí a gente já está lá na RJ 116, no Juninho do Juninho. Você sai, compra sua peça e vá lá para Pneu Black. Pneu Black na RJ 116, próximo ao posto de gasolina. Você também, lá você pode consertar o seu carro, trocar o seu pneu, você também pode fazer alinhamento, pode balancear, você lá tem os melhores mecânicos, o melhor atendimento, a Lorena, que é aquele sorriso espetacular, temos lá a Leila, temos o Salvador, temos a Juliana, e todos os funcionários lá de dentro também, tanto faz na parte de borracharia e também na parte de mecânica. Estamos falando da Pneu Black. Pneu Black é sucesso na região. Esqueci de alguém, Chiquinho? Esqueci. Não esqueci. Não esqueci. Eu não esqueci, que eu já falei da Germar. Agora eu vou dar um pulo, Chiquinho, sabe aonde? Lá em Santo Antônio de Pada. Lá em Santo Antônio de Pada, se o seu carro quebrou, seu carro amassou e precisa de uma lanternagem, de uma pintura de qualidade, você vai lá no Jefferson, lá no Jefinho, Jetcar Veículos. Jetcar Veículo, sob direção do meu amigo Jefinho. Jetcar Veículo, funilaria e pintura. Fica lá no bairro 17, perto do Brizolão. Lá é CIEP também, né? Era Brizolão, agora é CIEP. E dali a gente dá um pulo lá em Santo Cristo. Para quê, Chiquinho? Para comprar uma das melhores linguiças da região, que é a linguiça Dom Cristóvão, do meu amigo Cristóvão. Linguiça Dom Cristóvão, agora também vai ter outras variedades. Falando nisso, estou esperando o Cristóvão vir aqui para a gente bater um papo. E do Cristóvão, lembrando que o Cristóvão fica lá perto de Pirapitinga, é distrito de Santo Antônio de Pada, lá no Santo Cristo, não é isso, Rogério? É isso, lá no Santo Cristo. E se você também quer tomar aquela geladinha e quer tomar aquele suco, você que não toma geladinha, tomar um suquinho, temos aqui, ó, Torresminho da Família, sob direção de Renato, lá em Portela. E o vendedor é o Rogério Mota está aqui do meu lado, ele é o vendedor desses produtos maravilhosos, tanto a torradinha da família, que é o Torresminho da Família, também, como a linguiça Dom Cristóvão. E o telefone do Rogério eu vou passar para vocês, ó. Liga para ele, mas liga hoje a noite inteira, para ver se ele vai atender mesmo. 988-05-1749. Rogério Mota. Esqueci de alguém, Chiquinho? Não, agora completei? Agora completou o time, agora está completo. Obrigado, Chiquinho. Obrigado, Rogério. Fazendo bate-bola assim. O telefone está chamando, gente. A gente não pode atender o telefone agora, infelizmente. A gente não pode atender porque a gente está no ar aqui, entendeu? Mas manda mensagem. Você que está aí com a gente aí, quer mandar uma mensagem? Lembrando que a gente está gravando no nosso Instagram, estamos ao vivo no Instagram, estamos gravando ali para o YouTube. Mais tarde você vai ver as imagens completinhas aqui no nosso YouTube. Para acessar o nosso YouTube é muito fácil. O link está logo lá no Instagram, em azulzinho. Você entra lá, clica e você é direcionado diretamente para dentro do nosso Instagram, para você estar compartilhando com a gente esse bate-bola sensacional que a gente está fazendo hoje, bem light aqui
na capital do mundo, em Frecheiras, distrito de Cambuci. Chiquinho Carioca, é com você. Nós temos que, mais uma vez, tem a semifinal do campeonato da Série C, não mandou nada para nós. Só um minutinho, Chiquinho. Maria... não, Maria não. Mas terça-feira, não sei o que, existe uma possibilidade, estarei aí, tá? Presidente do SCLIA, está dizendo aqui, ó. Elias Lessa, conhece, Chiquinho? Ele que tratou de que vinha hoje aqui. Um abraço para todos vocês. Para a gente conversar, e eu estava entrando na pauta agora para falar do campeonato da Série C. O Chiquinho vai falar agora aí. Você pode interagir com a gente aqui também pelo nosso WhatsApp e pelo nosso Instagram, como você manda mensagem. Pode mandar as mensagens aí que a gente, assim que der, a gente vai falando aqui. Chiquinho. Infelizmente, né, mas a Secretaria de Esporte, ela vem desenvolvendo um trabalho que a gente louva-se por ver a seriedade do que estamos trabalhando. Mas eu acho que tem tanta gente lá que faz parte da secretaria, poderia mandar os boletins para a gente, né? Para a gente divulgar. É claro que foi adiada a rodada de final de semana por causa da morte inesperada do nosso amigo, irmão Iago Melo. Mas tiveram um pequeno bate-boca lá, umas coisas que faz parte do futebol. Mas a gente nota-se que essas pessoas, às vezes, eles não vêm aqui para poder falar aquilo que realmente está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa? Se eu falar, eu vou falar aquilo que eu sei e que eu sustento. O que eu não sei, eu não falo. Então, eu gosto, falo bem claro as coisas aqui. Tudo que eu falo, eu provo. Tudo que eu falo, eu sustento. Entendeu? Então me passaram em off que é claro que o Palmeiras não teve a felicidade de classificar, só que logo em seguida a equipe do Frecheira deu um WO e eles ficam comentando comigo que está beneficiando fulano, está beneficiando ciclano, que os dois times mandantes que o resultado do empate favorece um, favorece outro, que quer que dê a final tal time contra tal time. Gente, isso aí não cabe a nós aqui a gente ficar divulgando isso, nem comentando isso. Quem tem que fazer é os próprios dirigentes, os próprios diretores têm que vir aqui falar. Porque aí ele está falando uma coisa que ele sente, que ele sabe que está acontecendo. Então, não passa para a gente. Quer dizer, segundo, a rodada ficou um jogo para sexta-feira à noite e outro jogo para domingo. A rodada da semifinal da Série C. Então, quer dizer, os jogos que seriam no sábado, não será no sábado, não será na sexta-feira, porque a equipe da Barra de Santa Luzia joga no sábado joga o jogo da vida deles no sábado, já que a equipe da Barra de Santa Luzia perdeu 2 consecutivas para a equipe de Pada, perdeu aqui, perdeu lá. Também não estão passando para a gente o resultado. Mas a gente sabe, então bate, a gente vai falar. Perdeu lá, aqui, perdeu lá. Então precisa ganhar, parece, do time de Ponte Nova sábado para poder seguir no campeonato. Então, isso aí é um fato. Aí o campeonato da Série C, devido à equipe da Barra de Santa Luzia jogar no sábado no campo da Peribense, a equipe da Barra de Santa Luzia joga na sexta-feira à noite. Isso foi combinado em reunião, que o dia que o time da Barra de Santa Luzia jogasse no sábado e aqui em Peribé pelo campeonato de Master seria o jogo na sexta-feira. E o outro jogo, que é o jogo da Japona, seria no domingo à tarde, às 15h30. Então tudo isso foi me passado. Então parece que as pessoas eles ficam com medo de que acham que o microfone morde, mas não morde. Isso aqui é uma legalidade das pessoas que encaram a realidade. Tem gente que foge. Mas não tem como fugir, porque a verdade é nua e crua. Todo mundo está vendo o que está acontecendo, as coisas que estão acontecendo, todo mundo está vendo, e não adianta esconder. Então,
É claro que o futebol de Aperibé ultimamente está numa situação bem complicada. Nós temos que torcer para que a Secretaria de Esporte reestruture novamente o futebol de Aperibé, tira a política do meio. A politicagem está acabando com o futebol de Aperibé, série C, Série A. As pessoas estão misturando as coisas, coisa que não deve fazer. Esporte é uma coisa livre, não deve fazer. Então, isso aí tudo... O Elias disse que o campeonato está perdendo a essência. Aí, olha. Então está perdendo a essência por isso. Não existe ter favorecimento. Se bate lá dentro do gramado, o favorecimento é de quem joga. É quem marca, quem faz os gols, quem faz o resultado. Se não fizer o resultado, não adianta reclamar, não adianta pular. Então, mas a gente vê, as coisas estão bem organizadas, estão fazendo a parte deles organizando, mas temos que torcer para que volte aquele campeonato que deu 8, 10, 12 clubes, um campeonato com 5, saiu um, ficou 4, e agora ainda fica dando problema nesses 4, querendo um brigar para poder ser campeão, outro brigar para classificar, e fica aquelas picuinhas fora do gramado, e fica passando mensagem para lá, mensagem para cá, isso que não leva a nada. Eles, em vez de discutir com que os clubes se organizem para poder ir fazer reivindicação para a Secretaria de Esporte, para a Liga, para poder melhorar o futebol de Aperibé. Isso que deveria ser discutido, que não é. Fica todo mundo escondidinho por trás do pano, falando para lá e falando para cá. Tem que ter um caminho, e a direção é reunir com a Secretaria de Esporte, reunir com a Liga, para poder fazer e buscar melhorias para o futebol de Aperibé. É isso que nós temos que fazer. E estamos sabendo aí que já está os rumores aí também de que vai ter novas eleições na Liga, já tem candidatos à presidência da Liga. Se algum desses candidatos também quiser vir aqui no podcast para poder falar, com certeza, que tem planejamento, que tem planos, que vai fazer com que a Liga se fortaleça, que a Liga corra atrás para poder ajudar os clubes, que os clubes estão morrendo porque também não está tendo ajuda das partes principais, que nós sabemos de onde que é a ajuda que tem que vir, que não está vindo também. Campeonatos paralelos que estão sendo feitos aqui, 2, 3 campeonatos seguidos, também o pessoal não está suportando. As pessoas entram em 2, 3 campeonatos, aí vai no comércio, vai nas pessoas, e as pessoas também já estão, poxa, que não está dando, vem um hoje de um campeonato, vem outro amanhã de outro. É campeonato de master, é campeonato de criança, é campeonato de fulano, campeonato de ciclano, 4, 5 campeonatos. Então, o planejamento da Secretaria de Esporte com a Liga tem que ter um calendário. No início do ano tem que soltar o calendário. O que vai sair? Qual campeonato que vai sair? Para poder ir preparando as equipes, para poder ver quantas equipes dá. Então é uma formalidade que não está existindo no futebol aqui em Aperibé. Então, nós temos que reunir e ter um seguimento. Só uma direção pode nos ajudar. É a gente reunir e sentar presidente de liga, presidente de liga, secretaria de esporte, e a gente ganhar um rumo para o futebol de Aperibé. Uma outra coisa que eu vou falar uma coisa que aconteceu no final de semana. Não sei, às vezes é seu amigo. Teve um campeonato de jiu-jitsu lá no CIEP. Uhum. E uma coisa que eu vou falar aqui que aconteceu. Eles estão fazendo, sempre estão fazendo campeonato de jiu-jitsu lá em Aperibé. Aqui em Aperibé, no CIEP. E muitas... lá em Aperibé. Lá em Aperibé. Delegações de fora estão vindo para poder participar desse campeonato. E aconteceu lá na minha padaria final de semana. Quer dizer, eles não avisaram, não avisa, você não sabe. Aí chegaram 5h30, 6 horas, 6 e pouquinho da manhã, um ônibus desceu na minha padaria, o pessoal para tomar café. Foi uma coisa que eu também não estava preparado para isso, não sabia. Você não estava esperando, né? Podia ter chamado uma pessoa, a menina para poder ter me ajudado, chamado o Albano para me ajudar. Quer dizer, chegou todo mundo. Você ficou sozinho?
eu sozinho atendendo todo mundo, por quê? Porque não avisaram. Aí as pessoas chegavam lá, queria procurando uma farmácia. A farmácia fica fora dali da Palmeira. Fica distante. Um restaurante para poder almoçar, que foi até à tarde. Eles não sabem de nada, ninguém fala nada, e os pessoal chegam lá, só tem lanche, só tem isso, eu não fiz um salgado, não fiz nada, porque ninguém me avisou nada. Outra coisa, teve mulheres que foram lá para usar o meu banheiro, porque falaram que lá é muita gente, o fluxo é muito grande, então é homem, é mulher naqueles banheiros lá do CIEP, também às vezes não prepararam adequadamente, e você sabe como é que é, mulher é uma coisa e homem é outra. Então chegaram lá as pessoas apressadamente pedindo para poder ir no banheiro e tal. Teve um menino lá que chegou passando mal, procurando um sal de fruta, procurando uma coisa. Então, gente, vocês que estão fazendo esse tipo de eventos, vocês têm que ter uma comunicação. Tem que saber qual farmácia está de plantão, para direcionar para as pessoas. Restaurante, para poder botar um encaminhamento, hospital. Cidade, lá não tem uma então, ambulância. Tem que ter, sim. Não tem uma ambulância, então... Pode falar. Mas que eu falo você, a gente tem falado isso desde o início. É mexer com criança. Eles não estão preparados para mexer com criança. Uma criança dessa passa mal lá. Não tem um socorro, não tem uma ambulância, não tem um profissional de saúde lá. Aí fica mal organizado. Quem fez essa coisa? É a gente da Peribé ou é a gente de fora que fez isso? É isso que eu estou querendo saber, porque se foi uma coisa feita com autorização da... Um abraço aí para o Felipe, da Secretaria Vitor Cordeiro. Está sabendo? Tinha que ter uma ambulância lá, tinha que ter Vitor Farma, pelo menos também no centro de municipal, para poder... Até uma reivindicação que eu estou fazendo aqui. Se tiver um carro da Guarda Municipal lá, ele socorre, ele passa para as pessoas aonde que tem o restaurante, aonde que tem a farmácia, até no primeiro socorre pode socorrer também. Então, eu vi ônibus de lá de Muriaé, ônibus de Campos, ônibus de Teresópolis, de um monte de lugar, e essas pessoas ficaram perdidas em Aperibé, pequeno, mas isso é um lugar maior, entendeu? Então foi até 4 horas da tarde. Eu não fiquei sabendo desse evento. Então, Isso foi de quê? Foi no CIEP. Mas foi que dia? Domingo. Foi no domingo agora? Foi domingo agora. Lotado. E graças a Deus eu vendi bem. Eu tive uma venda que poderia ser maior, você que eu me preparasse. Que eu me preparasse também. Para na próxima a organização. Que vai acontecer várias próximas, que isso é muito bom para a cidade, é bom, parabéns aí o pessoal, os organizadores do jiu-jitsu. Eu tenho parentes que gostam desse esporte, entendeu? E convidar aí o rapaz que eu não me lembro, eu não sei qual clube que fez o jiu-jitsu lá, entendeu? Porque aqui tem vários. Então, mas é isso que eu tô falando, eu não sei. Então também, você que fez aí, por que não comentou comigo, não mandou mensagem, me convidando para estar presente para ir lá? Domingo mesmo eu fiquei de bobeira, entendeu? Claro que fiquei triste, estava triste, mas até peguei o carro, eu e o Alexandre, o irmão do Rogério, saímos, nós fomos dar uma volta, porque eu estava bem para baixo pelo que aconteceu no sábado. Então a gente fica bem triste. Então se a gente ficar dentro de casa, as coisas só vai piorando. Então um evento desse aí, a gente podia ter ido. Mas muito movimento, carro de fora, bastante carro, bastante ônibus. Tinha muita gente. Então é um evento que a gente vê que ele traz muitos visitantes para a cidade. Só que a gente tem que avisar para poder a gente se preparar. Organizar mais. Para poder organizar, para poder a gente se preparar. Às vezes poderia até uma pessoa armar um restaurante para poder servir as pessoas. Não sei, lá também no CIEP não tem bar, não tem nada, só tem água. A Peribé temos vários restaurantes, tem a padaria, restaurante São Sebastião, entendeu? Que pode mandar para lá, que tem espaço à vontade, todo climatizado, com ar-condicionado também. Aí, quer dizer, você vê o fato que aconteceu. Os meninos, eu não sei se eles lutaram cedo, aí partiu com fome. Falar para a padaria, eu quero misto quente, eu quero não sei o que,
e tal. Aí daí a pouco vem o cara que tá com a delegação lá, não, vocês não podem sair assim sem avisar a gente não sabe onde você vai. Pô, os caras estão com fome, não conhecem nada na cidade, não sabem onde tá. Aí falaram, ó, tem uma padaria ali. Aí eles partiram para lá, quer dizer, então chegou aquele monte de gente para mim atender, eu não estava preparado, porque eu não sabia do evento. Aí tem que dar troco, tem que vender, tem que fazer, tem que... Então eu vi muitas crianças com os pais que tinham carro, eu chegava lá e falava assim, você quer almoçar? É ali, você quer Aí depois eu fiquei sabendo que era a Vito Farm. Que estava de plantão. Que tava de plantão. O Vito tá aqui com a gente. Aí eu avisei para eles que teve gente que eu falei assim, você pega aqui, vai na forquilha ali, quando chegar lá no shopping, você entra à esquerda, vai sair na farmácia onde que estava de plantão, porque Zé Novato estava falando que era a Vito Farma que estava... Então, eu dei muitas dicas ali, mas poderia ser melhor, poderia ser uma coisa muito mais tranquila para evitar a correria de última hora, igual foi naquela ali. E isso aí, Chiquinho, você me deixou um alerta muito importante para falar para esses organizadores desses eventos, assim, é que eles peguem, já que o evento acontece num domingo, às vezes o cara fala assim, mas o cara não chegou junto. Não é questão de chegou junto. O cara pega, bota lá um cartaz, gente, padaria Restaurante São Sebastião, padaria do Chiquinho, entendeu? Alguma coisa assim. Farmácia, que é muito importante, que às vezes passa mal, precisa de alguma coisa, hospital. Se uma pessoa de fora procurar o hospital, vai ser onde? Entendeu? Hospital de Aperibé, chama alguém da Secretaria de Saúde, coloca lá, entendeu? Porque é o que o Rogério falou, lida com muita criança, entendeu? Então, às vezes... Eu acho que quem faz o evento tem que procurar a prefeitura, reivindicar a guarda municipal, sim. Que ajuda além de ajudar no trânsito, ajuda não custa a Secretaria de Saúde. Sim, então, uma ambulância ali. Uma ambulância, que a pessoa às vezes dá um golpe no outro ali, erra, acerta em outro lugar e tal, aí chega, aonde que é o hospital de Aperibé? Aí a pessoa que está ali vendo o carro, um pai fica desesperado que aconteceu isso com o filho, fica desesperado. Então aí vai... Vamos, gente, evitar problema. No final já, tá? Só para poder... Nós estamos finalizando e eu vou falar de primeira mão que esse final de semana, graças a Deus, também eu tive umas conversações aí, e em breve o Palmeiras vai ter a sua sede para poder fazer a sua reunião. Nós vamos lá fazer vamos inaugurar a sala de troféu, e nós vamos pegar os troféus que o Palmeiras tem, as coisas mais assim que o Palmeiras possa apresentar, vai ficar tipo uma mini boutique, e a sala de troféus. E nós vamos homenagear a sala de troféus de Heraldo Brits, que é um dos fundadores do Palmeiras, praticamente ele que é um dos idealizadores, mas ele hoje passa por um problema de saúde, nós também estamos rezando muito para que ele se restabeleça e volte ao convívio da gente. Então, tudo que está sendo possível da gente fazer em nome dele e buscando apoio para ele, nós estamos fazendo, e esperamos que, embora não venha de um outro jeito, o Palmeiras está sobrevivendo a próprias custas, dos próprios jeitos, mas eu acho que por aí é um caminho melhor. A gente não botando política no meio, não indo atrás também das pessoas que às vezes abre as portas quando está precisando, quando não está, vira as costas. Tem muito disso aí. Então a sobrevivência nossa depende dos nossos próprios esforços. E o bairro Palmeiras, hoje, existe o Palmeiras que é filiado à federação, filiado na Liga Aperibense. Hoje nós já estamos correndo para poder inaugurar essa sala de troféus, porque a gente tem rapidez para poder fazer isso. Com tudo isso, a gente vê que como que é difícil mexer com futebol em Aperibé, mas nós não vamos desistir, não. Nós vamos continuar correndo atrás, já que não foi possível a gente ter um lugar para fazer uma resenha. O Clube Palmeiras está caindo, vai cair, e ninguém toma providência, não sabe de onde que vai sair, não sabe para onde que vai esperar cair para poder depois vir as pessoas e o pai da criança aparecer. Então, eu acho que essa jovem, ela está muito tempo esperando o neném não nasce. Então, nós corremos para o outro lado para criar outra situação para poder o Palmeiras ter a sua própria sobrevivência.
Muito bem, mandar um abraço aí para o Juninho, que está assistindo a gente. Juninho Martins. Juninho. Bem, Juninho. É o Juninho do Pix? Né? Acho que é ele sim. É ele mesmo, acho que sim. Rogério, você, para finalizar. Finalizar aí na Sul-Americana, o seu Fluminense joga hoje, às 9h30, contra o Lanús. Aí tem o jogo amanhã, Bolívia e Atlético Mineiro, Bolívar, né? Independente do Vale e Once Caldas, também amanhã. E quinta-feira, Aliança Lima e Universidade de Chile. Esse da Sul-Americana que começam hoje contra o Fluminense. E tem a Libertadores também. A Libertadores estão jogando agora. Está no intervalo do Vélez contra o Racing. 0x0. Clássico argentino? Jogam hoje. E amanhã já começa às 21h30 River Plate e Palmeiras. Quinta-feira, às 19h, LDU do Quito e São Paulo. Quinta-feira, às 21h30, Flamengo e Estudiantes. Esses são os jogos da Libertadores dessa semana. Pelo que eu estou vendo aí, tem 3 times da Argentina, né? O clássico dos 2 ali e esse que joga contra o Flamengo, é isso? É o Estudiantes. Estudiante, né? É o time do Verón. Isso. Chiquinho, vamos. Nós vamos nos despedindo aqui. Muito, muito triste, porque nós estamos iniciando a semana, mas Deus ainda está nos preparando o que virá pela frente. Nós não sabemos, mas nós temos que se preparar porque surpresas estão acontecendo todos os dias. E às vezes não é só porque não está na família da gente que a gente tem que pedir, mas a gente tem que rezar e pedir para que não chegue na família da gente. Mas dos amigos, nas pessoas mais próximas, as pessoas que a gente gosta, também é uma perda que a gente sente como se fosse da família. E isso aí é um legado que fica para todos nós. Gente, amor, amor e amor. É isso que nós precisamos nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Um abraço. Até semana que vem, se Deus quiser. Rogério. Só a última notícia aqui, mais um caso de violência que teve aí contra o jogo Botafogo e Vasco. A torcida organizada do Flamengo já tinha tomado punição, não tinha nada a ver com o jogo. Foram lá, mataram um jovem do Vasco e feriu o outro, que estou vendo aqui. Então a violência continua e nada a ver. Então isso aí está difícil acabar. Tomou punição de novo, mais 2 anos. Isso vai tomar punição e vão vindo cada dia pior. Eu acho que tem que ser banida. Igual eu estava vendo aqui os caras falando. Torcida organizada tinha que acabar com isso, porque os caras que estão envolvidos têm que ser punidos mais rigoroso, porque então não vai acabar com isso, tirando a vida dos torcedores que vai lá para torcer, e tem muito para mim bandido infiltrado na torcida que vai para torcer pelo time, aí faz essa barbaridade aí, um jovem novo tirou a vida do cara. Então vamos pedir a Deus que Deus nos acompanhe, né? Porque a gente sabe, igual o Chiquinho falou aí, não sabe o dia da manhã, e agradecer aí a todos aí. Chiquinho já despediu, mas comenta um pouquinho sobre isso aí que ele falou. Olha, eu acho que o Brasil, nós precisamos de agir contra a violência. Violência é zero. E já aconteceu com a torcida do Palmeiras, já aconteceu com a torcida de São Paulo. Aquela torcida do Cruzeiro, que é a torcida do Palmeiras lá em São Paulo, pegou no meio do caminho, fez aquela barbaridade, vem acontecendo, e parece que ninguém toma uma decisão, ninguém muda o quadro da coisa, vai continuar acontecendo isso. Eu acho que tem que ser zero, tem que zerar. Eliminar essa torcida organizada. As pessoas que fizeram isso, botar uma lei, 30 anos de cadeia, botar eles inafiançável, não tem advogado, o advogado que for defender lá, prende ele também.
porque a pessoa que lida com bandido é bandido também. Então, ver a situação da família desse jovem, como é que está hoje. Antigamente, você ia no Maracanã, que eu já fui muitas vezes no Maracanã, eu ficava num setor e via a geral lá embaixo, não matava ninguém, vivia todo mundo ali, e ali era difícil, tá? Mas todo mundo gostava. Você ia ali, ia com frango, você ia com cachaça, você ia com tudo ali, vivia todo mundo em harmonia, você não via falar que morreu um na geral do Maracanã. Hoje, na rua. Hoje estão querendo elitizar o futebol, está querendo um futebol que não tem alambrado, um futebol R$300 para poder ver um jogo. Quanto que você pagou para ver o jogo? Com ônibus eu fui por R$360. Gastou R$360, saiu daqui para gastar R$360 para poder. Só de ingresso e ônibus. Ingresso e ônibus. Aí você vai lá, larga sua família aqui, tudo, para chegar lá e encontrar uns bandidos desses, uns vândalos desses, fazer um negócio com você que não tem nada a ver com isso. Está espantando o futebol, está espantando os torcedores do interior, os torcedores que gostam de ir com a família. Eles estão escolhendo os jogos para ir. Jogos que é muito tumultuado, que é muito quente, eles não estão indo, eles vão naqueles jogos que fica aqui bancada mais vazia, sentam lá com a família deles e acaba. Então, a coisa, a essência que é o futebol mesmo, está acabando, eles estão acabando com isso. E você vê, igual eu fui lá, vi uma criança de colo, nem entender de futebol, mas tá lá o pai e a mãe lá dentro do estádio, tirando foto. Aí tem uma fotógrafa lá que vem, só entra no meio da torcida, sai lá dentro do campo, vai lá tirar foto, depois você tem que entrar lá para poder pegar foto. Lindo fazendo esse trabalho. Então, vai para lá, mas aí o pai e a mãe falam assim, a gente tem que ficar de coisa para esperar sair o tumulto, para a gente depois sair. Já ficam com medo de ir embora, porque não sabem o que vai acontecer lá fora. Então é isso aí, a torcida jovem do Flamengo já foi unida, estava lá no Maracanã. Estava lá quieto, lá no alto, lá fizeram a festa dele lá bonito, quando ele vai é bonito. Mas o problema todo é na rua, não é, hoje não está dentro do estádio mais, tá? Lá na rua, aonde que eles armam a emboscada para pegar a pessoa do time contrário. A torcida mesmo do adversário, quando vai lá, eles têm que ficar 40, uma hora lá dentro do estádio, só vai sair depois disso. Que aí a polícia vai, faz escolta dele até onde ele for, vai embora. Porque se deixar, eles estão marcando encontro ali para poder pegar os caras. Mas aí você vai para lá, tem que trabalhar no outro dia, você tem que ficar uma hora lá esperando ainda. Uma hora. A torcida adversária tem que ficar lá dentro. De 40 a uma hora lá dentro. Não pode sair. É trancado, foi lá, não deixei sair. É bem complicado, complicado, nós temos que... Antigamente saía todo mundo junto, né? Aí não dá problema. Muito bem, vamos. Semana que vem a gente comenta mais sobre isso. Um abraço aí para Ilzimar Reis. Eu concordo com o que você falou, Ilzimar. É isso aí mesmo. Tem que ficar impedido de assistir os jogos, sobre o que vocês comentaram. Muito bem, chegamos mais um final aqui no nosso bate-bola esportivo e voltamos terça-feira com mais um bate-bola esportivo, eu, Rogério e Chiquinho Carioca. E a qualquer momento a gente pode entrar aqui com outros bate-papo aqui também no nosso podcast aqui em Frecheiras, no 5º Distrito de Cambuci. A todos vocês que ficaram aí com a gente ao vivo no Instagram, muito obrigado. A todos vocês que vão assistir a gente lá no YouTube também, muito obrigado. E que Deus abençoe a todos nós. Deus abençoe a mim, abençoe o Chiquinho, o Rogério, a todas as nossas famílias, a todos vocês, as famílias enlutadas que estão aí também passando por essa perda enorme que aconteceu aí de sábado para domingo. E que Deus possa estar com as suas mãos estendidas sobre a gente, nos protegendo, nos guiando para todos os dias. A gente está aqui levando o melhor da notícia, do futebol e de outras notícias para vocês. Gente, um abraço e valeu, até semana que vem.